Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje retomamos o nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, com o qual estamos trabalhando em vários momentos, já apresentamos vários conteúdos utilizando o cordel a serviço da linguagem. E nós preparamos um conteúdo sobre a colocação pronominal. Como é importante saber utilizar os pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Quando podem vir antes do verbo, depois do verbo, quais são as regras, como devemos utilizá-los na escrita. Então, vamos começar com a seguinte estrofe. Nós já fizemos aqui alguns vídeos sobre pronomes, sobre os vários pronomes, mas não fizemos nenhum vídeo, não produzimos nenhum vídeo sobre a colocação pronominal. E como houve vários pedidos, vamos fazê-lo agora. É de grande relevância a colocação pronominal. Uso do pronome oblíquo de modo intencional pode vir antes do verbo ou então depois do verbo na escrita nacional. Eu sei que é nada mal a próclise que se anuncia, com pronome antes do verbo, o brasileiro aprecia, se a palavra negativa, não, nunca, ninguém, nativa, é regra que principia. Então vamos começar falando aqui da próclise, que é exatamente quando usamos o pronome oblíquo antes do verbo. Podemos citar aqui um exemplo: não me venha com chorumelas, não me venha com chorumelas. Esse me é pronome oblíquo átono, está próximo ao não, porque o não é uma palavra negativa, como poderia ser também o nunca, o ninguém, o jamais. Então, quando houver uma palavra negativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo. Não me venha, então me vem antes do verbo vi. Não me venha com chorumelas. O venha está aí no presente do modo subjuntivo. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Então, neste caso, como há uma palavra negativa, essa palavra atrai o pronome oblíquo me. E, portanto, se deve usar dessa forma. É uma regra bem importante e que deve ser considerada. Palavras interrogativas. Palavra interrogativa, onde, que, o quem, o quando, vão atrair o pronome e tem o poder de mando. Quem nos envia o pedido, que será bem atendido, esse pronome demando. Aqui nós temos exatamente o exemplo. Temos o quem, que é uma palavra interrogativa, é um pronome interrogativo, que está atraindo o nos, que é um pronome oblíquo. Quem nos envia o pedido, que será bem atendido. Então, quem vos envia o pedido também seria a mesma forma. Ou então, quem lhes envia o pedido. Você utilizaria de qualquer modo o pronome oblíquo antes do verbo. Nesse caso aqui, do verbo enviar. Por quê? Porque está próximo de uma palavra interrogativa. O advérbio atrativo, ontem, sempre, certamente, antes do pronome oblíquo, hoje lhe dei um presente, amanhã lhe dou de fato, a próclise é um bom prato, servido gostoso e quente. Portanto, nós temos aqui a seguinte informação: o advérbio atrai o pronome oblíquo. Hoje lhe dei um presente. Essa é a forma correta. Hoje dei-lhe um presente não seria adequado. Por quê? Porque neste caso o pronome oblíquo deverá vir antes do verbo. No caso aqui, antes do verbo dar. Amanhã lhe dou de fato, a mesma coisa. Lhe dou, lhe dou. Então o verbo vem depois. O pronome vem antes. Porque aqui nós temos exatamente um caso de próclise. Vamos agora a outra regra para próclise. Alguém, todos, muito, nada, pronomes indefinidos, também atrai o oblíquo, muito se confunde e é tido, pois nada se dá de graça,
todos se encontram na praça, exalta o amor, a libido. Aqui nós temos o caso dos pronomes indefinidos, que também atraem o pronome oblíquo. Esses que citamos, muitos, todos, nada, cada. Os pronomes indefinidos atraem os pronomes oblíquos. Portanto, os pronomes oblíquos vêm antes do verbo. Muitos se confundem. Todos se encontram. Observe que o verbo está à frente do pronome. Outra regra: que, quando, se e porquê são as subordinativas, conjunções muito importantes que mantêm frases altivas. Quando a vi, não perca tempo. Peço que a procure e atento fará por mim a oitiva. Quando a vi, temos a conjunção subordinativa quando, temos o a, que é o pronome oblíquo feminino singular, e temos o verbo vi. Portanto, quando a vi, não perca tempo. Peço que a procure e atento. Tem aí o que também é uma conjunção subordinativa. Temos o a, que é o pronome oblíquo, e temos o verbo procure, procurar. Portanto, o pronome oblíquo vem antes do verbo. É outra regra que determina esse uso, ou seja, o uso do pronome oblíquo antes do verbo. Preenchi o formulário que me enviaram tão cedo. Escrevo a conjunção que faz parte desse enredo. A próclise tem essa regra, que a mim e a todos alegra, na fala não tem segredo. Portanto, temos aí o que é a conjunção, e temos aí o exemplo, que me enviaram tão cedo. O me, portanto, está próximo da conjunção e está antes do verbo. Mais uma regra que identifica a próclise. São as regras que envolvem o uso da próclise, ou seja, o que é a próclise? Quando o pronome oblíquo é usado antes do verbo. É exatamente isso. Agora vamos para a mesóclise. Veja, não é arremedo. A mesóclise é pouco usada. Pronome no meio do verbo, dar-lhe-á boa sacada, ser-lhe-á, pois, muito leve. Se enganasse, releve. Essa norma é bem bolada. Se enganasse, releve. Essa norma é bem bolada. Portanto, aqui nós temos a mesóclise, ou seja, o pronome oblíquo está sendo usado no meio do verbo. Aqui eu usei a licença poética para falar no meio do verbo, para ficar com a harmonia adequada, com o ritmo adequado. Mas, na verdade, o pronome oblíquo, neste caso, no caso da mesóclise, vem no meio do verbo. Dar-lhe-á boa sacada. O li está no meio do verbo. Lembrando que o verbo está no futuro, dará, portanto, dar-lhe-á. Ser-lhe-á, pois, muito leve. O verbo aqui também, o verbo ser, também está no futuro. Portanto, ser-lhe-á, pois, muito leve. Se enganasse, releve. Essa norma é bem bolada. Portanto, é a regra que envolve a mesóclise. Lembrando também ainda sobre a mesóclise. A mesóclise ocorre com os verbos no futuro, do pretérito ou do presente. Importa não deixar furo. E assim poder-se-á, a regra normalizar, clarear o que era escuro. Poder-se-á. O se é o pronome oblíquo, que está também aí localizado no meio do verbo. Poder-se-á. No meio do verbo poder. Poderá, no futuro. Poder-se-á. Então é a forma utilizada. A mesóclise é formal. Tornar-me-ei um confuso? Se até os bons escritores dela fazem pouco uso, para mim é natural que a norma gramatical não cairá em desuso. Embora poucos usem, mas a regra existe, pode e deve ser utilizada na hora de elaborar qualquer texto. Um texto formal, naturalmente, um texto que vai ser avaliado, que vai ser corrigido. É importante fazer o uso da mesóclise, ou seja, usar o pronome oblíquo no meio do verbo. Agora vamos para a ênclise.
é outra forma de usar o pronome oblíquo. A ênclise é outro modo de o pronome oblíquo usar pronome depois do verbo, pode-se assim empregar, discute-se, pois, a questão, pediu-me compreensão, tinha-me dado aceitar. Aqui nós temos exatamente o pronome oblíquo depois do verbo. Pode-se, o se está depois do verbo. Discute-se, o se está depois do verbo. Lembrando que esse se é com e. Pronome oblíquo se com e, que é o pronome oblíquo átono. Pediu-me compreensão, a mesma coisa. O pronome oblíquo átono me. Tinha-me dado aceitar. Aqui nós temos exatamente o uso do verbo dar, que está no particípio. E quando o verbo está no particípio, também o pronome oblíquo virá antes do verbo. Portanto, temos aí essa lembrança. Outra estrofe. Eu quero lhe entregar o livro em suas mãos. Posso lhe presentear com amor no coração. Por isso vou te dizer, desejo-te bem querer, dedico a ti a paixão. Olha aqui, nessa estrofe. Quero lhe entregar. O lhe vem antes do verbo. Porque aqui nós temos aí uma locução verbal. Posso lhe presentear. O lhe, portanto, vem antes do verbo presentear. Que aqui também temos uma outra locução verbal. Posso, que é o verbo auxiliar, mais o pronome oblíquo lhe, mais o verbo presentear, que é o principal. Então, neste caso, também o lhe, que é o pronome, ficará antes do verbo principal. Por isso, vou te dizer a mesma coisa, desejo-te bem querer, dedico a ti a paixão. Nesse dedico a ti, o ti é escrito com i. Por quê? Porque trata-se de um pronome oblíquo tônico. Então, o pronome oblíquo tônico ti é escrito com i. E antes dele, antes do ti com i, sempre virá uma preposição, que neste caso é a preposição a. Dedico a ti. Dedico a ti. Portanto, tem o verbo dedicar, mais a preposição a, mais o pronome oblíquo tônico ti. Temos aí, portanto, essa explicação. Essa estrofe explica exatamente isso. Agora vamos para as locuções verbais. Como usar os pronomes oblíquos no caso das locuções verbais? Já nas locuções verbais, em que o verbo principal pode estar no infinitivo ou no gerúndio normal, vai se observar a ação, pronome na locução, sem a próclise natural. Portanto, temos aí exatamente isso. O que é que diz a estrofe? Vai se observar a ação. Temos aí o verbo vai, o verbo ir no caso, temos o verbo ir, mais o pronome oblíquo se, vai se observar verbo principal. Temos aí, portanto, uma locução verbal. E neste caso, o pronome oblíquo se virá antes do verbo principal. Vai-se observar a ação. Lembrando que o verbo observar está no infinitivo impessoal. Qual é o infinitivo? É o próprio verbo, porque não tem pessoa, é ele mesmo. Observar. Infinitivo impessoal do verbo observar. Observar. Não tem eu, é exatamente isso. E é o que diz essa estrofe. Outro exemplo. Quero ajudar-lhe ao máximo. Vou doar-lhe meu amor. Com a próclise tudo muda. Não me viram sentir dor. Pois nunca vou me entregar. Jamais vou me ajoelhar aos pés de um traidor. Aqui nós temos vários exemplos. Quero ajudar-lhe. Aqui nesse caso, o lhe, o pronome lhe, está depois do verbo ajudar. Quero ajudar-lhe. Porque não há nada que atraia o pronome. Não tem nenhuma partícula atrativa. Vou doar-lhe o meu amor. A mesma coisa. Vou doar-lhe. O doar-lhe, o lhe, está depois do verbo. Porque não há nenhuma partícula que atraia o pronome oblíquo lhe. Mas neste caso, não me viram sentir dor, aqui nós temos uma próclise, ou seja, temos o pronome oblíquo antes do verbo. Por quê?
Porque nós temos a palavra não, que é uma expressão negativa. E as expressões negativas atraem os pronomes oblíquos. Não me viram. Outra expressão negativa, nunca. Nunca vou me entregar. O me também vem antes do verbo, porque antes dele há o quê? Uma expressão negativa, nunca. Ou então, jamais. Jamais também é uma expressão negativa. Jamais vou me ajoelhar. O me vem antes do verbo, que está no infinitivo, e ainda tem o jamais, que é uma palavra negativa e que atrai o pronome. Portanto, fica bem esclarecida aí essa dúvida. Vamos aqui para as estrofes finais. Se você está gostando do nosso vídeo, curta, compartilhe e comente este vídeo. É muito importante. Se o verbo principal no particípio estiver, o pronome oblíquo virá antes dele, por mistério. Jovem tinha se perdido, deixou-me surpreendido, tinha me dado um até. Olha aqui, jovem tinha se perdido. Temos aí o verbo perder, que está no particípio. Deixou-me surpreendido. Temos aí o verbo surpreender, que também está no particípio. E tinha me dado um até, também o verbo dar, que está no particípio, está no passado. Tinha me dado. Então, tinha me dado um até. Aí, neste caso, o verbo principal está no particípio, que no dia a dia chamamos de particípio passado. Mas, na verdade, o particípio já se refere ao passado. Portanto, é mais uma dúvida esclarecida em relação ao uso do pronome oblíquo. E como se pode ver, pronome oblíquo é leal, está em vários contextos, tem valor gramatical, pode e deve ser usado e ganhar porte elevado, colocação pronominal. Colocação pronominal é exatamente o tema do nosso conteúdo de hoje, em que utilizamos o nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, explicamos tudo utilizando a literatura de cordel, utilizando estrofes, rimas, métrica, improviso, tudo isso para que fique tudo mais claro, de uma maneira mais leve, mais suave. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem o seu joinha, inscreva-se no canal, é muito importante que você faça a inscrição do canal, ative o sininho para receber notificações e não esqueça de fazer o triplo C. Curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.